Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e um vídeo respondendo perguntas. Fazia um tempinho que eu não trazia esse tipo de vídeo por aqui e eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, eu vou deixar o arroba aqui na tela e sempre quando eu abrir essas caixinhas você pode mandar, que eu sempre anoto todas para ir respondendo em vídeos aqui no YouTube, porque eu consigo dar uma resposta mais complexa do que lá no Instagram, sabe? Ao todo eu separei 8 perguntas para o vídeo também não acabar ficando muito longo e me estendendo aqui em cada resposta. Então é isso, simbora! Se eu ficar olhando aqui pro lado é porque o meu computador tá aqui com as perguntas e eu vou ler. Então, a primeira pergunta é: você trabalha desde o início da faculdade? Dá pra trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Então, sim, eu trabalho desde o início da faculdade, inclusive fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo e trabalhando. Então, sim, tem como a gente estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas você precisa analisar qual é a sua realidade, porque a minha realidade é que eu trabalho no negócio da minha família. Então, é muito mais compreensível do que se eu tivesse algum outro chefe. E é claro que às vezes, por a gente estar na faculdade, quando chega, por exemplo, o período dos estágios, você vai precisar ter uma conversa de que você vai precisar ter essa liberação aí para realizar os estágios. Então, talvez seja um trabalho, um emprego que você já esteja fazendo um estágio, por exemplo, que vai contar para a faculdade, sabe? Aí, se for isso, é bem tranquilo de você conseguir liberação. Mas, se não, tem que dar uma analisada aí no que vale, porque realmente eu tenho esse privilégio de poder trabalhar com a minha família. Então, se algum dia eu preciso de uma folga para me dedicar para alguma outra coisa, é super tranquilo isso. Então, assim, desde novinha eu ajudo nesse negócio da família, que é uma floricultura. E então, pra mim sempre foi muito possível estudar e trabalhar ao mesmo tempo, sabe? Mas eu conheço outras pessoas também que trabalham, assim, em negócios da família ou, enfim, com outros familiares e não conseguem conciliar. Então, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa também, sabe? Da sua organização, da sua disciplina, do seu desenvolvimento para essas coisas, porque estudar e trabalhar ao mesmo tempo é nível 2 da coisa, sabe? O nível 1 é você só fazer um ou outro bem feito. E o nível 2 é você conseguir fazer os dois bem feito. Então, até teve períodos ali no finalzinho do ano passado que eu tava me dedicando muito mais pra faculdade e eu acabei indo trabalhar só 2 tardes na semana. E nessas 2 tardes que eu fui trabalhar, eu acabei rendendo muito mais do que as funcionárias que estavam trabalhando a semana inteira, ou enfim, se eu tivesse trabalhado a semana inteira, porque eu sei que o tempo que eu tinha pra fazer aquilo era aquele tempo determinado ali, sabe? Então eu ia dar o meu melhor. Então pra mim nunca teve essa opção, e sempre é uma coisa que eu gostei, porque eu entendo muito o lado da minha família, então eu gosto muito de ajudar, também é um trabalho que eu sou apaixonada. Então assim, é possível, mas você tem que analisar qual é a sua realidade e o que você vai conseguir aí conciliar, porque não adianta eu falar que sim, óbvio que a gente dá conta, se talvez vai ser um trabalho que você não vai conseguir folga, que ele não vai entender os seus horários de aula, ou que você precisa participar de algum projeto. Então, sempre tem que levar isso em consideração na hora de estar buscando um emprego, de conseguir um trabalho aí, mas é isso. A segunda pergunta é: só posso ser professor universitário se eu tiver doutorado? Então, até onde eu sei, eu acredito que sim. Se não me engano, para você ser um professor aí efetivo da universidade, você precisa ter o doutorado. Mas tem outros caminhos de chegar também. Você pode ter só o mestrado e passar, por exemplo, no concurso para ser professor substituto e depois seguir o caminho até ser um professor das aulas normal. Eu sei que tem nomes certos para isso, mas eu não tenho conhecimento suficiente para estar passando aqui nesse vídeo, que são degraus que você vai caminhando até chegar para você ser aí um professor universitário. Mas com certeza, seguir a carreira acadêmica, fazer aí mestrado, doutorado, pós-doutorado é um caminho, mas não que necessariamente você precise ter o doutorado para já estar nessa posição. Beleza? A terceira pergunta é: conta mais sobre o seu estágio no ensino fundamental. Então, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre como foi essa experiência extraordinária, que eu não tinha expectativa nenhuma e superou todas as expectativas que eu nem tinha criado e foi realmente maravilhoso. Então eu vou deixar aqui em cima nos cards para eu não contar a mesma coisa que eu já contei aqui nesse vídeo e acabar me estendendo mais ainda. Então vai lá, assiste e depois volta aqui. Quarta pergunta: um conselho para quem está com medo da faculdade de biologia. Assim, é ela que tem que ter medo de você, viu? Vá com medo mesmo
E é isso, sabe? Não tenho por que ter medo, sabe? Eu acho que os primeiros semestres é aquela coisa mais decisiva, é aquela coisa que você vai estar saindo da sua zona de conforto e ao mesmo tempo você vai estar criando a sua nova rotina. Então, se você não desistir nos primeiros semestres, você vai firme até o final. E eu te digo, não desista, porque vale a pena, sabe? Não fica mirando só no final, a gente precisa aproveitar todo o processo. Então, não tenho por que ter medo. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito linda e que você vai se divertir aí nas aulas, nas disciplinas, participando de projetos, porque realmente a faculdade é uma experiência, assim, sensacional, sabe? Se você sabe aproveitar bem, se você sabe se destacar, se você sabe ter disciplina, se você consegue ir bem, se dedicar e realmente gostar daquilo que você está estudando, eu acho que essa é a principal virada de chave, sabe? Gostar daquilo que você está estudando, é gostar daquelas aulas, é gostar de estar ali aprendendo mais sobre aquele conteúdo e sempre ter curiosidade para querer saber mais. Eu acho que esse é o conselho que eu dou para quem tá com medo, vá com medo mesmo e você vai aprendendo aí ao longo do caminho. A quinta pergunta é dicas para achar a sua área na faculdade. Então, assim, quando você souber, me conta também, porque eu também estou nesse processo. Mas, enfim, a real é que, assim, eu acredito muito que pra gente encontrar a nossa área na faculdade, a gente tem que experimentar. E a faculdade, na minha opinião, ela é feita pra isso, pra gente se descobrir, não pra gente entrar já com aquela ideia materializada, pronta, de meu Deus, eu vou ser isso, sabe? Não, a gente entra justamente pra experimentar, pra gente se constituir enquanto profissionais. Então eu acho que se descobrir em alguma área, principalmente biologia, que é assim, infinitas possibilidades, é testar, entrar de cabeça em todas as oportunidades que surgirem aí na sua faculdade. Então, participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, iniciação científica, trabalho voluntário, dar mentorias, né? Na própria faculdade, às vezes, tem programas de mentorias, participar de mentorias também. Então, assim, explorar todas as oportunidades que a sua faculdade oferece para você ir testando diversas áreas e você ter certeza, eu acho, principalmente daquilo que você não quer seguir, para depois você descobrir o que realmente você iria gostar de trabalhar no futuro, sabe? É uma coisa que eu tô testando muito agora, porque eu tô nesse processo, como é meu último ano na faculdade, eu tô aí testando ainda o que eu vou querer fazer, mas eu já tenho plena certeza do que eu não quero seguir. Então, eu acho que esse é um caminho bem tranquilo, assim, você ir realmente testando várias coisas e se você não gostou daquele projeto, não tem problema você sair e ir pra outro, sabe? Pelo contrário, conta horas, você ganha certificado, então tá tudo certo. O só não vale é você realmente sair de mal com aquela pessoa, sabe? Então, assim, seja o mais transparente possível sobre o porquê você tá entrando, o porquê você tá saindo, o que você achou, o que você mudou, o que você aprendeu. Então, porque senão acaba ficando essas intrigas nesse meio acadêmico que a gente quer evitar, né? E, enfim, eu acho que é realmente testar e explorar e todas as oportunidades para só assim você realmente encontrar aquilo que faz sentido para você e vai fazer sentido para sua vida no futuro. Sexta pergunta: você se sentiu fora da curva quando escolheu a faculdade de biologia? Eu fiquei meio surpresa com essa pergunta, porque, assim, biologia não foi a primeira opção pra mim, sabe? Então, quando eu escolhi, eu acho que o sentido do fora da curva é a questão da gente quebrar com esses paradigmas de que as pessoas têm quanto à visão desse curso, ainda mais licenciatura, né? Você vai estudar só pra ser professor e professor ganha pouco. A gente já conversou sobre isso aqui nesse canal e eu não quero mais essa visão limitante, tá bem? Mas a real é que eu não sei, sabe? Porque eu sempre tive muito apoio da minha família, então não era a primeira opção. A minha primeira opção era algo relacionado à comunicação, então jornalismo, marketing, até mesmo comunicação, né? Mas como aqui na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, não tenho essas opções presencialmente, eu teria que me mudar para uma outra cidade e na época eu não estava preparada para morar sozinha e ficar longe da minha família. Então eu acabei indo para a segunda opção, que foi a biologia. E ali no finalzinho do meu terceirão do ensino médio, eu comecei a me apaixonar verdadeiramente pela biologia e entender que todas as minhas curiosidades e as minhas perguntas que eu venho fazendo é a biologia que pode responder. E eu acho que isso é muito lindo, sabe, dessa área como um todo, que as perguntas mais complexas, as mais simples, ela consegue responder. Então, acho que foi um dos motivos que me fez escolher essa faculdade. Mas eu não sei se eu me sinto fora da curva por entrar. Eu acho que ao longo da faculdade,
a gente vai convivendo aí com professores, com colegas, com visões, né, sobre o que é certo e o que é errado e como essas visões impactam na sua visão. Então, meio que vão traçando um caminho que a gente deveria seguir. E eu acho que a gente escolher outro caminho, isso sim é ser fora da curva. Então, por exemplo, eu tô num processo agora que eu preciso escolher o que eu quero seguir e eu não quero seguir os caminhos que já me foram mostrados. Então, nesse momento, eu tô me sentindo um pouco fora da curva, sim, porque eu tô tentando encontrar a curva que eu vou seguir, sabe? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Ju, vou entrar em bio esse ano e gostaria de ver as suas anotações nos cadernos para ter uma noção. Então, semestre passado eu passei por um processo aí que eu tentei fazer anotações online, não me adaptei e vou voltar pro caderno agora, papel físico, nesse semestre. Mas basicamente eu vou anotando aquilo que o professor tá passando nos slides, porque a maioria das minhas disciplinas foi com o uso de slides, ou então o professor construía no quadro, que é o que eu particularmente sou muito apaixonada, porque a gente consegue construir essa linha de raciocínio junto, mas basicamente anotava o que eu achava de importante que tinha no slide e aquilo que a prof estava falando. Então, assim, não tem muito mistério. E também vai muito de você, se você gosta de anotar muito, se você não gosta. Eu sou uma pessoa que, se eu presto atenção, eu realmente entendo. Então, eu demando mais o meu tempo da aula para prestar atenção do que para escrever, sabe? Então, os meus cadernos aí não são muito cheios de anotação, não. Eles são bem assim, sabe? Tem uma informação de vez em quando, mas eu consigo me entender e fazer resumos depois e buscar material de apoio na biblioteca. Então, é algo que na aula eu priorizo realmente estar prestando atenção no que o professor está falando e anotar um que outro ponto, assim, mas não que eu transcrevo a aula, sabe? Então, é uma anotação, assim, bem básica mesmo. E a última pergunta que eu separei aqui: como foi o seu processo para aprender a fazer roteiros para os seus vídeos? Então, eu acho que assim, agora é algo que é muito genuíno, sabe? Esse vídeo, por exemplo, eu não fiz roteiro nenhum. Eu só simplesmente coloquei as perguntas aqui no computador, nem coloquei mais ou menos o que eu ia responder, porque é algo que já tá muito, sabe, no flow, assim. Eu ligo a câmera, eu já sei o que eu quero falar e eu falo. Mas tem 2 tipos de roteiro que você pode fazer e você pode testar para ver o que se adapta melhor ao seu estilo, ao seu jeito, conforme você for gravar. O primeiro deles é escrever exatamente todas as palavras que você vai falar e tentar decorar. E na hora de gravar, você vai falar aquilo que você decorou. Ou então fazer um roteiro mais em tópicos com as principais ideias que você quer falar e ir destrinchando elas ao longo da gravação. Pra mim, os 2 formatos funcionam. Eu gosto muito quando é um texto, assim, um roteiro mais informativo, algo que é mais sério. Eu gosto de escrever exatamente cada palavra que eu vou falar, mas não que na hora da gravação eu fale tal qual a palavra tá escrita, sabe? Porque daí eu adapto pro meu tom de voz, eu adapto pra minha linguagem, pro meu jeito. E uma coisa que ajuda muito, assim, né? Sem sombra de dúvidas, é a inteligência artificial. Então, usar aí, por exemplo, o ChatGPT para conseguir ajudar você a construir roteiros, mas sempre apresentar a ideia inicial e ir refinando, né? Não pegar tal qual aquele texto e, gravar seu vídeo. E, enfim, é basicamente isso, e eu acho que com o tempo você vai treinando e você vai ficando melhor, né? Assim como tudo na vida. Então, hoje em dia, tem alguns vídeos que eu nem faço mais roteiro, porque o roteiro tá todo aqui na minha cabeça, sabe? Então, é muito automático já isso pra mim. Mas, levou aí 6 anos até que isso ficasse automático, sabe? E eu tenho todos os roteiros salvos aí no meu computador, então, realmente é um processo. É isso, gente. Essas foram as perguntas. Eu espero que eu tenha conseguido responder aí da maneira mais clara possível sobre elas, me estendendo um pouco, mas não tanto quanto fosse no Instagram. Quer dizer, não tanto, né? No Instagram eu acabo sendo bem mais sucinta sobre as respostas, e aqui eu consigo me sentir mais, sabe, cara a cara com vocês, assim, é uma coisa mais íntima, então eu gosto muito do YouTube, realmente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra ti, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela, tô sempre compartilhando conteúdo diário por lá. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!